Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional, bom dia a todos. Concordamos quando referem na vossa proposta de programa de governo, na página 63, que os cuidados de saúde não se devem restringir ao hospital. Sem dúvida que a articulação com o pré-hospitalar é muito importante. E é neste sentido que gostaríamos que nos informasse se está previsto investimento em equipamentos na área de imagiologia, mais concretamente raio-x e ecografia, nos centros de saúde que asseguram o serviço de urgências, nomeadamente os centros de saúde de Machico, Ribeira Brava, São Vicente e Quilheta. Não mencionamos Santana e Portonês pela proximidade a outras unidades de saúde. Não temos dúvidas que este tipo de complemento ao diagnóstico permite maior rapidez e uma melhor resposta à situação da saúde dos doentes. Também não temos dúvidas que esta solução permitiria mais celeridade e uma maior eficácia na resposta aos utentes, evitando que os mesmos tenham que ser encaminhados para o hospital e também uma melhor rentabilização dos recursos públicos. Pelo que volto a perguntar, de que forma estão salvaguardados estes investimentos? Segunda questão. Fomos alertados por vários utentes dos centros de saúde da Ponta do Sol e de Santana que estão com imensas dificuldades em ter consultas de especialidade, visto não haver profissionais de saúde para o efeito. A informação que recebem é de que alguns recursos humanos, nomeadamente médicos, enfermeiros e auxiliares, foram alocados para os centros de saúde cujo horário de funcionamento foi alargado para o serviço noturno e não estão a conseguir dar resposta para o atendimento diurno como habitualmente. Outra situação bloqueada. Em Santana, por exemplo, não há apoio de secretariado para a recepção aos utentes do serviço de urgência, no horário noturno. São os enfermeiros que estão a fazer esta função. Senhor Secretário, houve novas contratações de profissionais de saúde para satisfazer as necessidades de funcionamento das unidades de saúde da Ribeira Brava, Portonês, Machico e Santana, ou foi apenas uma medida eleitoralista desmedida? Na página 65 da proposta de programa de governo, entre diversos temas, refere-se o vosso propósito em aumentar a produtividade dos profissionais com incentivos de majoração para o seu trabalho, como referi agora na sua intervenção. Gostaríamos que nos explicasse de que forma é que pretende aumentar a produtividade dos profissionais de saúde quando muitos deles já estão exaustos e com sobrecarga de trabalho. Dou-lhe apenas um exemplo. Existem profissionais no bloco operatório e noutros serviços do Sazarrame que não conseguem gozar os feriados a que têm direito e nem gozar as suas folgas, pois existe falta de recursos humanos. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. Estes profissionais não estão a ter o devido repouso para poderem prestar um serviço de qualidade. Os técnicos auxiliares de saúde e os assistentes operacionais, por exemplo, para além de não gozar os feriados a que têm direito, também não recebem devido pagamento por isso. Para além das situações atrás referidas, há que ter em conta as relações familiares que se degradam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Gouveia. Sr. Presidente da Assembleia, caros senhores deputados e senhoras deputadas, Sr. Secretário da Saúde, permita-me uma nota prévia, lhe dizer, porque isso faz parte da minha maneira de ser e quem me conhece sabe que assim é, que, olha, estou hoje perante si, como já esteve noutros momentos, mas, de facto, a minha imagem de Vossa Excelência já não é a mesma, após as ofensas que fez publicamente num discurso escrito e não impensado, em que ofendeu os madeirenses e porto-santenses que não pensam igual ao PSD. Mas, não gastando mais do tempo que aqui estamos para tratar do futuro dos madeirenses, o Sr. Secretário acabou de referir e de prometer, porque sim, até estar de facto em execução, não passa de uma promessa, que na primeira semana de julho teremos de facto conhecimento do tempo de espera para os nossos atos médicos no Serviço Público de Saúde. E, menos que isso, não iremos esperar, porque os doentes madeirenses não são inferiores aos demais portugueses e, por isso, não devem esperar mais do que o tempo clinicamente razoável por uma cirurgia, exame ou consulta. Também não é aceitável manter os cidadãos anos e anos a fio em listas de espera, em clara perda de qualidade de vida e danos morais, sem uma resposta ou qualquer informação prestada pelo Sazarrame. Esta prática abusiva viola o direito elementar de acesso a cuidados de saúde, como estabelece a Constituição. Falta uma política transparente de dados, a exemplo do que acontece ao nível nacional. As pessoas precisam de uma cirurgia ou outro ato médico numa unidade pública, têm o direito de ser incluídas, sim, na lista de espera e a receber um certificado comprovativo da inscrição e a ter acesso aos dados que lhe dizem respeito, a fim de consultar a sua posição
na lista de espera. É primordial fazer cumprir os tempos máximos de resposta garantidos nos serviços de saúde, por forma a reduzir as listas de espera para exames e até cirurgias e mesmo as consultas de especialidade que encaminham para estes atos. Por outro lado, importa ainda implementar a Carta dos Direitos dos Utentes, adotando modelos de compensação no público ou no privado, quando é ultrapassado o tempo máximo de resposta na prestação dos cuidados de saúde. O programa de tempos máximos de espera não define em que posição é que está o utente, porque ele não sabe, porque não recebe esse certificado. Acabando o tempo máximo de espera, Sr. Secretário, o que é que pensa a Secretaria fazer e que soluções serão apresentadas quando o utente não é atendido nesse tempo previsto? O que é que estão a pensar fazer? Fornecer um cheque-consulta ou cirurgia, ou que outra solução transparente tem para dar a quem nos ouve lá em casa? Ou será que, acabando o tempo máximo de espera, os nossos utentes podem usar a via verde, que é o seu número de telefone? Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Spínola. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário da Saúde. Vossa Excelência, sempre que vem a esta casa falar sobre a saúde, pinta a saúde de cor-de-rosa. É um mar de rosas, tudo funciona às mil maravilhas, mas felizmente que hoje estamos em direto e as pessoas estão a ver e estão a perceber que uma coisa é o que o Sr. Secretário diz e outra coisa é aquilo que as pessoas experienciam quando vão aos serviços de saúde da região autónoma da Madeira. Começo pela questão dos medicamentos. Falou que as pessoas aguardam 3 semanas por medicamentos. Eu diria, Sr. Secretário, 3 meses por medicamentos. Situação de que um doente oncológico esperou 3 meses por uma vacina, uma injeção, e após 3 meses não tendo, o médico teve que prescrever outra medicação. Portanto, 3 meses, não 3 semanas. 1.300 profissionais de saúde nos últimos 5 anos. 5 anos. Sr. Secretário, quantos profissionais de saúde saíram do serviço? Aí sim, aqui é honestidade no tratamento dos dados e dos valores. Quantos saíram do Serviço Regional de Saúde? Sr. Secretário, quer o Sr. Secretário dizer que não percebe que a oposição, nomeadamente o JPP, não vota a favor deste programa. Como é que nós podemos votar a favor de um programa vindo de pessoas e termos pessoas de confiança que durante anos, meses, anos, quiseram aqui nesta casa dizer sempre e disseram que, por exemplo, as urgências de Santana não eram necessárias, não havia necessidade. Apresentamos um projeto de resolução nesse sentido, não era necessário. Meia dúzia de dias antes das eleições, afinal já é preciso. Como é que nós podemos confiar em pessoas que dizem uma coisa e depois fazem outra? Isto é vergonhoso, Sr. Secretário. Para não falar noutros exemplos de um governo que vem aqui chumbar as propostas de JPP e depois, através de uma pescada que fazem como um engodo, metem meia dúzia de exemplos ou de propostas que nós defendíamos num programa para servir de engodo, para tentar comprar os votos do JPP. Como é que as pessoas vão perceber isso? Não percebem. Como é que as pessoas de 43 mil pessoas do Conselho de Santa Cruz vão perceber que um secretário da Saúde prefere que elas estejam em lista de espera durante 7, 8, 9, 10 anos para uma cirurgia às cataratas, em vez de ser a Câmara a pagar umas cataratas durante um ano? Como é que vão perceber isto? Não percebem. Não se pode perceber um secretário da Saúde que não consegue dar resposta, cujo Serviço Regional de Saúde não consegue dar resposta, e temos um secretário da Saúde que defende que as pessoas devem aguardar anos e anos à espera, em vez de serem apoiadas pela Câmara Municipal. Isto é inadmissível. O Sr. Secretário devia começar por pedir desculpa às 43 mil habitantes de Santa Cruz, porque isto realmente não poderia acontecer. Sr. Secretário, como é que nós podemos confiar num Serviço Regional de Saúde que tem uma disparidade tão grande entre aquilo que se diz na teoria e aquilo que acontece na prática? Exemplos, 95% de médicos de família. Não é verdade, Sr. Secretário. Isso é teoria.
Na prática, quantas pessoas estão-nos a ver lá em casa e que dizem que querem marcar uma consulta ao médico de família e não há disponibilidade, querem um médico de recurso, não há disponibilidade. Já termino, Sr. Presidente, e sabe porque é que não há disponibilidade? Porque os médicos de família estão a ser alocados aos serviços de saúde, ao serviço de urgência e, portanto, não estão ao serviço nos centros de saúde. Não estão ao serviço de saúde. Portanto, isto é como tem funcionado. Por isso, Sr. Secretário, há uma questão só que é ser honesto no tratamento de dados, reconhecer que existem muitos lapsos, muitos erros na saúde e reconhecer que há muito a fazer e que este programa de governo não dá as respostas que o Sr. Secretário tem vindo aqui a apresentar. Conclua. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário. Vossa Excelência acabou de dizer que eu mentia. E então eu vou explicar a si, a esta casa e às pessoas que nos veem lá em casa, quem é que está a mentir. 15 de fevereiro de 2023, Pedro Ramos diz que não se justifica abrir urgências em Santana e Porto Menês. Não fala nada de pessoal, nada de recursos humanos. 25 de fevereiro, Pedro Ramos não admite reabertura das urgências em Santana. 1 de agosto de 2023, Pedro Ramos diz à RTP que a reabertura do serviço de urgência em Santana está fora de questão, diz o responsável da saúde. Senhor Secretário, quem é que está a mentir? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Secretário. Sr. Presidente, antes de iniciar a minha interpelação, gostaria de fazer um parênteses. Ontem, no debate sectorial da educação, mencionei um nome a propósito da falta de vagas na creche de Porto Santo. Esse nome não corresponde à verdade. Existem, de facto, vários casos, mas o caso de Donatila Menezes, a quem aqui peço publicamente desculpa, e à Câmara também, não é o caso. Existem faltas de vagas, como foi reconhecido pelo Secretário, mas não é o caso da Donatila. Peço-te imensa desculpa, Donatila. Voltando agora às questões. Pedir desculpa por um crime expresso. Senhor Secretário, há 3 assuntos sobre o Porto Santo que merecem... Peço tempo, Sr. Presidente, o Sr. Secretário está ocupado. A propósito da educação. Bom, há 3 assuntos a propósito do Porto Santo que merecem atenção urgente. Um deles é a paragem do barco em janeiro. É uma velha aspiração, já foram testadas várias alternativas, continua a não ser a melhor solução. Portanto, Sr. Secretário, peço a vossa atenção para esse caso. Teremos a oportunidade de desenvolver o tema em futuras intervenções. Outra questão muito importante. O subsídio social de mobilidade aérea, criado em 2005 por Vossa Excelência e pelo ex-primeiro-ministro Passos Coelho, esqueceu o Porto Santo. Tem que se assinalar esta questão. As tarifas que prevêem um valor para residentes madeirenses de 86 €, esqueceram a ligação Porto Santo-Funchal-Porto Santo. Por vezes, os cidadãos que para se ausentarem da Ilha Dourada têm que passar pelo aeroporto Cristiano Ronaldo e esse custo acresce aos 86 €, ultrapassando muitas vezes a fasquia do teto máximo dos 400 €. Portanto, a questão é, Sr. Secretário, vai rever este modelo e integrar esse valor extra que os cidadãos do Porto Santo pagam? Outra questão, ainda sobre o concurso de concessão da linha aérea. O contrato de concessão, neste caso com a Vinter, tem sido prorrogado sucessivas vezes, como é do conhecimento público. Às vezes 3, 4, 5, 6 meses, lançando incerteza entre residentes, empresários, etc. O que é que a Secretaria Regional da Economia pretende fazer a este propósito? Tanto mais que foi público aqui há tempos que o responsável da Vinter referia que o percalço que surgiu no concurso de concessão tinha sido provocado por um membro escolhido pelo Governo Regional para integrar o concurso. Sobre essa explanação, sobre esse esclarecimento que foi pedido pela Assembleia Municipal do Porto Santo, espero bem que sim. Mas repare, Sr. Secretário,
Foi pedido um esclarecimento, uma proposta de audição ao Governo para que esclarecesse estas declarações da Binter e recebemos a seguinte resposta. A Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas não tem atribuição na matéria em causa. Foi também enviada, julgo eu, para a Secretaria Regional de Turismo e Cultura. A questão, então, Sr. Secretário, é a seguinte. Vai dirimir de uma vez por todas a questão da Binter? Para quando uma solução definitiva e estável para essa ligação aérea? Obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária Regional. Eu não posso deixar de começar por salientar uma vez mais, e porque discutimos um programa de governo muito semelhante do ano passado, no que a área agrícola diz respeito, voltamos a discutir um programa vazio, um programa inócuo, um programa muito baseado em palavras bonitas, mas escasso em soluções que permitam inverter o abandono a que o setor agrícola foi condenado. E não são apenas os agricultores que falam em abandono do setor. São os próprios recenseamentos agrícolas, os números oficiais que o comprovam. Quando falam, por exemplo, em redução da superfície agrícola, quando falam, por exemplo, na diminuição da população agrícola familiar, que diminuiu cerca de 9,5%, o que corresponde, grosso modo, a 3.800 pessoas, quando enumeram quebras significativas nas produções. E Vossa Excelência, ainda há meses, limitava-se a dizer que não pode obrigar as pessoas a se dedicarem à terra. Mas quando o número de explorações agrícolas baixa 30% na Madeira e aumenta 14% no continente, não podemos falar de falta de vontade dos agricultores em trabalhar a terra, de falta de vontade em tirar rendimento da terra. Temos de falar, sim, de falta de políticas agrícolas e incentivos ao estímulo ao setor primário. E esta é, de facto, uma grande nódoa nos sucessivos governos PSD e CDS, que se reflete novamente neste programa a papel químico. Não existem soluções para os atuais problemas na agricultura e, neste caso, não podemos deixar de criticar as medidas completamente propagandísticas que estão neste programa de governo, que demonstram a profunda indiferença do governo regional perante o aumento estrondoso dos adubos, no aumento estrondoso dos fatores de produção, perante uma mão de obra que atinge valores nunca antes vistos, que leva necessariamente à perda de rendimentos na agricultura e a uma situação que tem levado muitos agricultores a abandonar a atividade e a tantos outros a ponderarem o mesmo caminho. O caso da cana-de-açúcar e da uva de casta tinta negra são casos flagrantes e verificamos isso ainda há dias, quando dezenas de agricultores mostravam-se insatisfeitos, mostravam-se completamente revoltados com as promessas do Governo Regional que foram feitas em período eleitoral, em que o Governo veio pomposamente prometer que iria aumentar os valores pagos. Por exemplo, na cana-de-açúcar, tiveram a arrogância de dizer que iriam até além dos valores que eram propostos pela oposição, mas depois não cumpriram com o prometido. Não cumpriram com o prometido, Sra. Secretária. Não pagaram aquilo que prometeram em período eleitoral e agora usam o orçamento, usam o argumento do orçamento em duodécimos para não pagar aquilo que prometeram. E eu pergunto, Sra. Secretária, há dinheiro para obras espalhafatosas, disparatadas, como a Estrada das Ginjas. Há dinheiro, ainda esta semana aprovaram contratos de programas com Casas do Povo. Ainda esta semana celebraram protocolos com associações. Encontraram dinheiro para apoios ao rally. Ao rally. Mas quando se trata dos produtores, quando se trata de dar apoios aos agricultores, aí já não há dinheiro para cumprir com as promessas que foram feitas antes das eleições. E explique-nos, Sra. Secretária, para quando compromisso com a agricultura? Para quando as verdadeiras medidas de incentivo, de valorização para o setor, para contrariar o abandono das terras agrícolas e para trazer verdadeiro rendimento aos produtores e aos agricultores desta terra? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, da JPP. Senhor... Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional, fez aqui um número político verdadeiramente deplorável. Deplorável. Acusou-nos, à oposição, sermos os responsáveis pela falta de pagamento dos produtores.
É esta a sua posição, é esta a sua posição neste plenário. Antes, a desculpa era a República. Agora a desculpa é a oposição. A culpa dos problemas da Madeira, a culpa das crises da Madeira é sempre dos outros, nunca é de quem governa. Mas eu pergunto, foi a oposição que em fevereiro se demitiu e causou este caos político na Madeira? Foi a oposição? Foi a oposição que se demitiu? Ou foi o seu presidente do Governo Regional que abandonou os madeirenses sem aprovar o orçamento para a Madeira? E quer que lhe relembre o porquê da queda do Governo, quer que lhe relembre das suspeitas de corrupção do seu Governo Regional que criaram esta crise política, quer que lhe relembre desta situação. Vossas Excelências não quiseram saber, Vossas Excelências não tiveram qualquer problema em prejudicar milhares de madeirenses unicamente para proteger o seu presidente do Governo Regional. E agora usam lágrimas de crocodilo nesta casa e tentam passar a ideia de que é a oposição que está a bloquear o orçamento. Vossas Excelências retiraram o orçamento desta casa e esse orçamento já podia estar a ser aprovado. Nós avisamos, o JPP avisou das consequências que esta decisão iria ter, que era necessário aprovar o orçamento antes da queda do Governo, que era uma questão de compromisso com os madeirenses. Vossas Excelências estão agora a tirar areia aos olhos dos madeirenses que nos ouvem lá em casa. E, Senhora Secretária, é de compromissos que eu gostava de falar nesta segunda questão, nesta segunda intervenção, porque após anos a nos apelidar de ignorantes, a nos apelidar de mentirosos, a acusarem esta bancada de não saber fazer contas, eis que a GESBA e a sua Secretaria Regional, em período eleitoral, naturalmente, vêm dar razão ao JPP quando confirmaram que afinal havia margem para pagar a banana a €1 por quilo. Ao contrário do que a sua maioria parlamentar por inúmeras vezes recusou cá nesta casa, afinal havia margem para pagar. Mas assusta-nos, Senhora Secretária, que este aumento tenha sido levado a cabo sem a recomendação fundamental que o JPP também fez de cortar nas mordomias e no despesismo da empresa pública GESBA. Um aumento deste nível, que é positivo, volto a referir, implicaria uma boa gestão da GESBA, que atualmente continua sem existir. E isso exige, da sua parte, neste momento, agora, à frente das câmaras de televisão, um compromisso claro. Este aumento é para manter, compromete-se publicamente a manter este valor aos produtores de banana, ou isto foi apenas engodo eleitoral? Escutou o seu tempo. E termino, Sr. Presidente. Senhor Presidente, pergunto, vai manter ou não vai manter? Vai manter também, vai garantir a promessa de que irá recolher toda a banana ou irá deixar apodrecer banana como deixou no passado, quando milhares de euros de produção foram deitados para o lixo porque a sua GESBA não cumpriu? E uma última pergunta, Sr. Presidente, com alguma tolerância. Porquê que os agricultores continuam sem ter alternativa à venda dos seus produtos a outras empresas, devido à portaria que Vossa Excelência continua a não alterar, que garante o monopólio da GESBA, que obriga os produtores a vender a banana unicamente à GESBA, continua a proteger de uma forma descarada um monopólio de uma empresa que já se mostrou incompetente na gestão da banana e dos dinheiros públicos? Pergunto-lhe, Sra. Secretária, para quando a revogação ou pelo menos a alteração desta portaria regional? Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Rui Marques, um governo que gasta milhares de euros em coquetéis em período eleitoral, um governo que gasta milhares de euros naquele programa O Preço Certo, com dinheiros da agricultura, dos agricultores. Hoje dizem que não têm dinheiro para pagar os deixantes que prometeram aos produtores de cana em período eleitoral. Isso é uma vergonha, Sr. Deputado. E eu, se fosse assim, não lhe tinha dito isso neste plenário. Senhora Secretária Regional, Vossa Excelência gastou todo o tempo atribuído ao Governo com declarações disparatadas. Falou em má gestão da GESBA e podia ter feito melhor do seu tempo se falasse, por exemplo, no aluguer de carros por €1 milhão a 4 anos. Depois desses 4 anos terão de fazer novo aluguer. Se adquirissem os mesmos carros, em vez de alugá-los por 4 anos, poupavam dinheiro.
poupavam 300 mil euros. Isto é má gestão da GESPA. É isto, junta-se o Museu da Banana, que não sei quantos milhões, às verdadeiras fortunas em viagens de representação, em despesas de representação, em estadias, etc, etc, etc. Senhora Secretária, é aqui que está o verdadeiro despesismo. Eu tinha umas perguntas também sobre as pescas, mas infelizmente a Senhora Secretária já não tem tempo. Então, faço-lhe uma intervenção sobre o ambiente. Porque, de facto, deixe-me que lhe diga uma vez mais, a maior desilusão desta Secretaria está na componente ambiental. Não deixa, de facto, de ser um retrato fiel daquela que foi a postura da agora Secretária do Ambiente desde o primeiro dia em que tomou posse nesta casa. Uma vez mais, este programa não passa do manual propagandístico que abunda em boas intenções, mas que distancia-se e muito das verdadeiras motivações e exemplos que este Executivo já deu no que à conservação ambiental diz respeito. E ora vejamos, o Sr. Deputado Walter pede-nos a confiança na aprovação deste documento que pretende, segundo as palavras dos próprios, defender o património natural regional. Parece-me bem. Mas ainda há meses quebravam a confiança de todos os madeirenses quando entravam com máquinas pesadas nas Ginjas, na estrada das Ginjas, arrasando milhares de plantas nativas, arrasando milhares de plantas plantadas com o dinheiro dos contribuintes, com os dinheiros dos contribuintes, reflorestação feita pelo Governo, arrasada nas Ginjas pelo próprio Governo. Mau uso de dinheiros públicos. Nem se deram ao trabalho de retirar essas plantas, nem se deram ao trabalho de retirar as outras plantas, as outras árvores centenárias que lá deixaram em cima da terra. Ainda lá jazem a destruição que alargaram a estrada e não vale a pena tentarem ocultar isto. Em algumas zonas até 3 vezes a largura original, apesar destas intervenções estarem travadas pelo Tribunal. É o quero, posso e mando na sua forma mais nativa. Um alargamento que destruiu, que arrancou, que despedaçou plantas indígenas. Eu tenho fotos, eu mostro-lhe se quiser, algumas endémicas, numa ação que só vem aumentar o risco de incêndio naquela área. Quem o diz não somos nós, foi a Unesco no seu relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza, a mais antiga, a mais conceituada organização ambiental do mundo. Não fomos nós, estão nos relatórios oficiais, consultem os relatórios oficiais. Mas estas incoerências administrativas da Secretaria, que ainda há dias afirmava publicamente que, e passo a citar, não podemos betonizar a floresta porque perdemos aquele que é o nosso maior ativo. É verdade, sim, senhora, mas estas aberrações não se ficaram pelas ginjas, mantêm-se nos negócios poucos claros do teleférico do Corral, senhor deputado, onde, para além da destruição da paisagem, do património natural, estima-se que a empresa privada que irá explorar este verdadeiro atentado ambiental irá facturar 5,1 milhões de euros ao ano, pagando de renda aos cofres da região apenas 24 mil euros. E eu repito para vossas excelências ouvirem e perceberem bem. Fatura, uma empresa privada que fatura 5,1 milhões de euros, paga 24 mil euros de renda ao Estado. Uma verdadeira pechincha para os privados, um verdadeiro negócio ruinoso para a região. Quando os estudos de viabilidade pagos por vossas excelências, pagos, contratualizados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, indicam que este valor deveria ser não de 24 mil euros, mas de 400 mil euros. 400. Vejam a diferença. Vejam a confiança que estão a pedir a este lado. Os estudos pagos pelo Governo indicam que o Governo deveria ter uma renda de 400 mil euros. O Governo negocia a concessão por 24 mil euros. É esta realmente a confiança que nos pedem com a aprovação deste programa. E isto é comprovadamente danoso para a região. E isto não cabe na cabeça de ninguém. Ao final da concessão, ao final dos 60 anos, deveria de representar uma receita para a região de 26 milhões de euros, 26 milhões de euros, não chega a 1,5 milhão. Quando as entidades públicas ainda deverão pagar as acessibilidades e pagam a própria expropriação dos terrenos. Quer dizer, a despesa fica do lado do contribuinte, o lucro fica do lado do privado e pedem-nos confiança para aprovar este programa. Uma vez mais, o ambiente é vítima deste negócio, deste género de negócios cá na região, negócios duvidosos, numa concessão não a 20, não a 30, mas a 60
anos. E vem o Governo, nesta casa, pedir a confiança neste programa de Governo. Não deixa de ser curioso também, se continuarmos a consultar este programa de Governo, que Vossas Excelências digam, por exemplo, que querem preservar os recursos faunísticos endémicos que caracterizam a riqueza natural da Madeira. Está aqui na página 95, se quiserem consultar. Mas depois autorizam atos normativos, que inclusive o PAN já cá levantou, para abater espécies endémicas, ou seja, espécies que só existem na região autónoma da Madeira, utilizando dinheiro dos contribuintes, sem qualquer controle, sem qualquer estudo de viabilidade. Se tiver estudos de viabilidade, enviem-nos, Sra. Secretária, e eu peço à mesa que tome nota deste requerimento em ata, e enviem-nos o estudo de viabilidade destes abates. Um Governo que pede a confiança deste Parlamento para a aprovação de um programa de Governo, onde pretendem implementar medidas para a detecção... Senhor Deputado, acalme-se um bocadinho. Pretendem implementar medidas para a detecção precoce e eliminação rápida de plantas exóticas invasoras. E eu tenho aqui... Muito bem, é verdade. E eu tenho aqui um conselho para o Governo e para o IFCN. Se querem realmente eliminar rapidamente as plantas exóticas invasoras, se calhar podiam começar por não plantá-las em espaços florestais. E fica a dica, Sr. Deputado, se quiser transmitir à sua secretária e ao IFCN que nos ouve. Redução dos riscos de introdução de agentes bióticos nocivos. Ou seja, querem controlar a entrada de espécies invasoras. Muito bem, muito bem. Outro conselho. Se calhar poderiam começar por não libertar essas mesmas espécies invasoras, milhares de espécies invasoras na nossa natureza, como fazem todos os anos, como fica todos os anos em orçamento, com recurso a dinheiro dos contribuintes. Libertaram milhares de espécies invasoras no nosso património natural, apesar de todos os estudos, apesar de todos os relatórios, apesar de toda a legislação que proíbe essas libertações. Plantaram milhares de espécies invasoras altamente inflamáveis em zonas de elevado risco de incêndio e depois ainda chamaram a comunicação social para acompanhar essa asneirada. E depois vem a este Parlamento pedir a confiança e a aprovação de todos estes disparates, de todas estas asneiras. Mas há mais, senhores deputados, há mais. Acalmem-se um pouco, e há mais. Um Governo que, ano após ano, corta verbas para a conservação da natureza, mas depois diz-nos que não pode conservar porque não tem orçamento para o efeito. Um Governo que se vangloria, como ainda hoje ouvimos, que tem a maior reserva do país, mas não tem capacidade de assegurar os planos de gestão, nem tão pouco, os efetivos para a fiscalização, de forma a garantir a proteção, de forma a garantir a salvaguarda de todas as reservas da região. Portanto, em resumo, existem reservas sim, mas não lhes dão as ferramentas, não lhes dão as garantias para que as mesmas sejam, de facto, áreas protegidas. Em suma, vem este Governo numa abordagem traiçoeira, pedir-nos confiança neste documento que mais não passa do que um manual de clichês e um manual de chavões ambientais. Usam a chantagem barata para garantir o selo da aprovação parlamentar desta Casa, para seguramente, daqui a uns dias, quando tiverem esse selo, se tiverem esse selo, voltarem à retórica costumeira, prepotente, autoritária, do quero, posso, mando, tenho mandato para isso, quer queiram, quer não. Todas estas frases que ofenderam, injuriaram e adjetivaram, inclusive, de anormais, de incompetentes e de canalhas a todos os milhares de madeirenses que ousaram pensar de frente deste Governo regional. E a cereja no topo do bolo, senhores deputados, é este mero manual de clichês, com um imenso vazio de compromisso, que mantém a propaganda verde e que mantém a desconsideração completa, a desconsideração governativa e até o desprezo governativo pela nossa natureza e pelo nosso património natural. Da nossa parte, em relação ao que hoje ouvimos nesta Casa e em relação à hipocrisia deste documento, não contem com a nossa conivência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária, gostaria só de declarar a sua memória, que também tem andado seletiva.
Também aqui o Sr. Deputado Macedo tem andado com a memória seletiva. Não se lembra de incorrer em incompatibilidade e de ser um especialista a engrossar os milhões pagos pelos cidadãos da Madeira para engrossar a lista de nomeados e especialistas. Devia mostrar o seu ato de contrição à população e mostrar essa incompatibilidade que deve ser limpo. Deve ser limpo. Bem, vamos lá ver o seguinte. Senhora Secretária, aqui, hoje, em nome dos incompetentes, dos canalhas e dos anormais que não têm lugar nesta terra, vou dar a voz a estas pessoas que foram injustiçadas. E lembrando também que a senhora secretária ainda esta semana mandou os deputados, por acaso foi só estes, abdicar dos seus ordenados, como fosse um exemplo de transparência deste governo regional. Eu, pecador, me confesso defensor dos roubados, dos oprimidos, dos indefesos, daqueles que são monopolizados pelo silêncio deste lado, pelo silêncio do poder, as vítimas, senhora secretária, as vítimas de 100 mil referenciações que a senhora secretária apagou no Cesarame na gestão, não deixou que nós conseguíssemos ter acesso. Devia agradecer ao JPP a fortaleza e a transparência de ter obrigado a senhora em tribunal a mostrar as listas de espera, que a senhora é corresponsável por deixar madeirenses a passar dificuldades, passar madeirenses a ser vítimas da sua gestão no Cesarame. Se hoje os madeirenses sabem que há mais de 92 mil pessoas e referenciações em lista de espera, deve-se ao JPP. E a senhora é corresponsável por ter escondido na gestão e perdido consecutivamente. Graças ao JPP, hoje sabe-se a verdade. E a senhora veio agradecer. E mais, a senhora quer que nós sejamos cúmplices de roubos, quer que nós sejamos cúmplices de monopólios, quer que nós deixemos os agricultores ser roubados por si e as suas políticas, é deixar agricultores, prometeu pagar 50 cêntimos por quilo, e devia ter vergonha na cara quando prometeu isso e só pagou 40 cêntimos. Não se mente aos agricultores, a senhora é responsável pela miséria que está a saúde na Madeira, porque esteve lá 4 anos e não deixou esta transparência vir cá fora. É responsável pela pobreza no mundo rural. Calma, Senhores deputados, peço serenidade nesta sala. A senhora é responsável. Senhores deputados, deixe que o senhor deputado Elvio de Sousa termine. A senhora é responsável pela pobreza na agricultura. A senhora secretária é responsável pela negociata do teleférico. Devia estar a pagar 33 mil euros por mês, 37 mil, e vai pagar 24 mil euros ao ano. Tenha atenção a isso. Essa denúncia já foi feita à Procuradoria-Geral da República. Adiante já aqui. Acha que nós vamos aprovar um programa de governo que está cheio de negociatas? E só estou a falar aqui 2 ou 3. Ainda vamos falar e ter os senhores aqui no banco dos tribunais. E os senhores aí vão responder ao povo da Madeira. Muito obrigada, senhor deputado Elvio de Sousa. Tem a palavra, por favor. Senhora Vice-Presidente, senhores deputados, senhor Secretário, um cumprimento a todos. Tenho aqui algumas questões. Sei que a sua pasta, o que está sobre a sua esfera é bastante transversal. Na página 138 do programa de governo, e falando na sequência das condições naturais da Ilha da Madeira, logo no ponto 12 é referida à intenção de construção e reabilitação de estruturas longitudinais, penso que são as muralhas na Ribeira,
de proteção aos núcleos urbanos mais expostos e a riscos de aluviões, conforme está lá no ponto 2. Neste sentido, queria fazer uma questão, é se já existe um levantamento e programação destas intervenções. É porque, por exemplo, em Machico, já há obras que foram iniciadas há vários anos, temos essas estruturas longitudinais, mas depois ficaram paradas. Era para saber se existe algum planeamento de dar continuidade e nessa mesma continuidade, nessas estruturas, estaria, na altura falava-se que estava previsto também fazer os arruamentos, ou seja, eram as estradas que na altura foram também iniciadas, paralelas à Ribeira. E se, aproveitando também, juntando tudo isto, poderia ser o lançamento também de saneamento básico. Há algumas partes que não estão concluídas, situam-se mais ou menos entre a Escola dos Maroços, que segundo foi anunciado pelo Sr. Presidente do Governo, seria reconvertida em habitação social. Parece que a 18 Fogos era o que tinham visto que seria talvez possível. E entre a zona, logo acima dos bombeiros, do quartel dos bombeiros, logo abaixo da Igreja da Ribeira Seca, não sei se consegue situar, que há aí também uma zona que precisava de proteção. Existem algumas moradias mais ou menos no leito da Ribeira que estão expostas, ou seja, protegia essas moradias e ao mesmo tempo se calhar disponibilizaria, haveria talvez capacidade construtiva desses terrenos se tivessem essa mesma proteção. Em relação ao lançamento do saneamento básico que se poderia aproveitar nesse mesmo, também tenho outra questão que é em relação à ETAR de Machico. Existe alguma intervenção programada para aí? É que temos a zona de lazer da Praia Amarela e depois temos a ETAR ali muito próxima, além de que existe ali o investimento no Forte de São João Batista, é um investimento privado, mas que se calhar a ETAR também não ajuda. Não sei se existe alguma ideia para solucionar estes constrangimentos. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário. Vossa Excelência há pouco afirmou que se não for aprovado ou se não houver aprovação deste programa de governo, isto é brincar com a vida das pessoas. E eu pergunto a Vossa Excelência se em fevereiro, quando o PSD recusa a aprovação de um orçamento regional, porque a questão que se coloca é, não havendo programa de governo, não há orçamento regional. E então em fevereiro, quando o PSD recusa a aprovação do orçamento, também não estava o PSD a brincar com a vida das pessoas. Estava, sim senhor, o PSD brincou com a vida das pessoas já desde fevereiro até agora. Portanto, não se venha agora dizer que a oposição está a brincar com a vida das pessoas. Não. A oposição está a ter uma atitude responsável perante a irresponsabilidade do PSD e CDS, que em fevereiro não quiseram aprovar o orçamento. Depois, temos vindo a ouvir publicamente alguns organismos, como a CIF, alguns grupos económicos, pessoas ligadas ao futebol e aos clubes desportivos, instituições ligadas à área da psiquiatria, vieram a público dizer que vão ser penalizadas se não houver orçamento. Mas é curioso, como é que estas instituições e estas pessoas em fevereiro não se manifestaram? Ou seja, em fevereiro não havia consequências para eles, para os clubes? Claro que havia, Sr. Secretário. Porque a questão aqui que se coloca não é aprovar um orçamento para a região, é manter no poder um PSD que não olha a meios nem a fins para se manter no poder. Não tem linhas vermelhas, para se manter agarrado, tipo uma lapa, ao poder. Isto é aquilo porque estas pessoas que têm vindo a pouco se manifestar, são pessoas que interessa que o PSD continue a governar a Madeira. Eleições, Sr. Deputado Veríssimo. Nunca se esqueça o PSD que mais de 80 mil madeirenses não querem o PSD a governar. Mais de 80 mil e 49 mil apenas votaram no PSD. Portanto, a maioria não quer o PSD a governar. Senhores deputados, vamos arredondar os ânimos. Mas, Sr. Secretário, a minha questão é também sobre uma obra que há muito venho aqui a reivindicar em Santa Cruz.
E Vossa Excelência já está a rir porque já sabe que eu vou falar da cobertura do polidesportivo da escola do primeiro ciclo. Coisa que o PSD, quando foi a Santa Cruz fazer uma visita antes das eleições à escola, a senhora diretora falou e pediu a cobertura. E o pessoal, desculpem falar assim, mas os deputados do PSD não se pronunciaram, vieram embora e não se pronunciaram sobre isso. Portanto, é algo que é pedido por funcionários, por professores, por direção, por pais, por mais de 400 crianças. Portanto, é um pedido. Agora, o Sr. Secretário falou em obras na área da educação. Eu gostava de saber se está previsto a construção desta cobertura. Vai dizer, como o PSD tem vindo a dizer, isso é responsabilidade da autarquia. Sr. Deputado, faz favor de concluir. No entanto, eu sei que o PSD e o Governo Regional vai fazer a cobertura da escola do primeiro ciclo do Jardim da Serra. Aí já não é responsabilidade, já não é da responsabilidade da autarquia, é do Governo Regional. A minha questão é... Sr. Deputado, peço que conclua. Já termino, Sr. Presidente. A minha questão é, vai ou não o Governo Regional assumir essa obra na escola do primeiro ciclo de Santa Cruz? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Uma curta intervenção na sequência de algumas indagações de parte de senhores deputados há pouco e que vai corresponder às suas também, deputado Nuno Maciel e Bruno Nuno. Ora, senhores deputados, eu não sei que os senhores engoliram uma cassete, não corresponde à verdade. Não se provoca o medo, o terror na população. Isto é um programa de governo, isto não é um orçamento. E os senhores tenham a responsabilidade de não vender mentiras. E eu pergunto, se os senhores estão tão preocupados, onde é que estiveram a sua voz quando este governo esteve 9 anos e a população do Porto Santo esteve privada de barco durante 9 anos? Onde é que esteve? Onde é que estiveram estes senhores, a sua voz? Onde é que estiveram a vossa voz quando Miguel Albuquerque prometeu um ferry, Luís Miguel de Sousa desistiu da operação dizendo que não era viável, e os senhores não vieram trazer uma solução? Onde é que estiveram a vossa voz quando, durante 8 anos, os senhores foram cúmplices de deixar os madeirenses 8 anos sem direitos à saúde, nomeadamente o direito de saberem a sua posição em lista de espera para uma consulta, cirurgia, exame? Onde é que estiveram esse tempo todo? São cúmplices. Onde é que tiveram os senhores e a vossa voz da revolta quando os madeirenses estão há mais de 8 anos a serem espoliados e a pagar mais 10 euros uma garrafa de gás? Os senhores são cúmplices deste roubo. São cúmplices, estão a dar e a deixar o dinheiro, os grandes deste tudo, a se encherem de dinheiro à custa das famílias das empresas. Onde é que estiveram os senhores quando foi promessa aqui deste governo lançar um concurso público internacional para baixar a operação portuária, que é comprovadamente 18% mais caro, transportar um contentor do continente para a Madeira do que para os Açores, atestado em estudos académicos, não é a minha opinião. Onde é que estiveram? Estiveram do lado das famílias, agora acordaram para a vida, acordaram agora para reduzir o custo de vida e nem sequer está neste programa de governo. Os senhores estão a ceder aos monopólios desta terra, estão a querer deixar este programa de governo refém dos monopólios. E é por isso que estão num desespero de causa. Nunca defenderam baixar o rendimento, aumentar o rendimento dos agricultores e agora, por exemplo, e ao nível do subsídio social aéreo, onde é que estiveram a vossa voz? Para, durante estes anos e agora, que o Governo da República é do vosso partido, para fazer com que os madeirenses paguem aquilo que os senhores prometeram. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. 86 euros por viagem e os estudantes 54. Ponham a mão na consciência, que os senhores estiveram em pecado durante 9 anos e agora estão arrependidos desse pecado que transportam há muito tempo.